Eu vim aqui falar de Jesus. Eu sempre venho aqui falar de Jesus. Porque é o nosso maior exemplo, né? É o nosso mestre. Então, quando nós falamos sobre o Evangelho de Jesus, e tudo aquilo que ele modifica nas nossas vidas, quando eu digo Evangelho de Jesus, eu estou falando da Bíblia, de todos os outros evangelhos que todas as outras religiões possam ter criado, né? Sobre o trabalho da Bíblia, né? E tudo aquilo que ele pode fazer na nossa vida, a gente primeiramente tem que entender quem é Jesus. A gente ouve falar, a gente acredita, a gente tem fé, mas quem é Jesus? Então eu trago para nós, está lá nos Evangelhos, que Jesus, ele é um espírito puro. Ele foi criado por Deus, simples e ignorantes, como somos nós todos, simples assim. A diferença de Jesus para nós é que ele é o nosso irmão assim mais experiente, aquele que percorreu lentamente a escala evolutiva espiritual e com sucesso. O que é esse percorrer lentamente? São as muitas encarnações. Ele reencarnou mais vezes do que nós. Talvez alguém ainda não saiba muito bem o que é reencarnação, mas como nós acreditamos que existam outras vidas, né, além dessa que a gente vive aqui, então que a gente desencarna e depois reencarna de novo, enfim, isso é tema para outro momento. Mas ele reencarnou mais vezes, né, tornando-se um espírito perfeito. E quando o planeta Terra estava na fase da construção, Jesus já estava lá no comando desse processo. Sim, porque a gente sempre se pergunta como é que surgiu a Terra. Quando surgiu, ele já estava lá. E quando vieram aqui habitar os primeiros espíritos, Jesus já era o nosso governador espiritual. Ele já coordenava. Ele acompanha a evolução do planeta, mas agora na condição de professor. Aquele que tanto nos protege com seu amor e seu zelo, e que a gente sente muitas vezes quando a gente chama por ele e precisa, né? Através das nossas orações. Aí vocês vão perguntar, mas se Jesus é um espírito puro, por que ele reencarnou aqui na Terra? Ele não deveria, então, ter reencarnado em mundos mais celestes, né? Porque a gente acredita que existem outros tipos de mundos diferentes desse que a gente vive, que são mais celestes. E a resposta vem aqui, está lá no Evangelho também. Ele se propôs a vir entre nós, passar por tudo que ele passou, e que a gente lê nos Evangelhos e fica às vezes, e vê nos filmes, e fica às vezes até chocado, né, com tudo que ele passou, para que ele pudesse nos deixar um exemplo. É disso que a gente fala, um exemplo. É isso que a gente tem que deixar para os nossos filhos, nossos netos, nossos vizinhos, nossos amigos, e até para aqueles que aqui a gente ainda nem gosta tanto. O exemplo foi o que Jesus fez, porque ele foi aquele que viveu tudo que ele ensinou. Quando ele ensinou a amar, ele amava. Quando ele ensinou a perdoar, ele perdoava também. Então, assim, ele viveu aquilo que ele ensinou. Então, ele pôde vir nos trazer. Por isso que ele reencarnou aqui na Terra, né? Então, ele aliou essa teoria de que tu tem que perdoar, de que tu tem que entender, de que tu tem que ajudar. Ele aliou a prática em tudo na vida dele. Como nós também deveríamos, né, amigos? Nós deveríamos aliar. Porque a gente é muito bom em dizer assim, tu tem que perdoar. A receitinha a gente tem. E a pessoa não consegue perdoar. E a gente não entende por que ela não consegue perdoar. Por que eu não consigo perdoar muitas vezes, né? Por que eu me adoeço o meu corpo físico porque eu não consigo perdoar o outro? E daí eu venho na casa da cura, buscar a cura.
Mas o que eu estou fazendo lá no meu íntimo para receber? Jesus fala sobre isso. Então, Jesus, ele esteve aqui encarnado, né? Por esse tempo, e ele prometeu, está lá no Evangelho, que ele ia rogar ao Pai, a Deus, que nos enviasse um consolador, que ficasse entre nós e que nos ensinasse esse caminho. E amigos, o Consolador é esse momento aqui. É o Espiritismo, é o espiritualismo. Essas doutrinas, elas vieram para nos mostrar que não existe injustiça. Elas estão aqui para nos mostrar que não existe injustiça nesse mundo. Tudo acontece, até a dor que a gente sente, acontece para o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Aqui no início, né, a Cris falou assim, às vezes a gente vem pela dor e não vem pelo amor. Mas é essa dor que nos movimenta a buscar alguma coisa, não é? Às vezes a gente tem um sofrimento, a gente vai buscar uma saída. Isso é evolução. Então, Jesus prometeu que mandaria, que ia pedir a Deus que mandasse, né? Essas doutrinas para que a gente pudesse, então, se consolar. Então, o Evangelho de Jesus, a Bíblia, seja como ele estiver montado, então ele é um código de conduta moral. Ali, moral e espiritual, ali está escrito tudo que nós devemos fazer para ser feliz. Só que a gente às vezes nem não entende, né? Por isso existem essas casas, onde a gente vem para falar sobre isso, para a gente entender melhor. Às vezes a gente lê, entende, deixa para lá, vou começar a semana que vem, hoje eu quero me esbaldar ainda um pouco mais, né? Então, tudo depende de nós. Então, quando ele fala ali que tudo está a seu tempo e cada um será dado conforme a sua obra, cada um será dado. Então, por isso que alguns de nós sofrem mais, outros sofrem menos, né? Então, às vezes a gente vê alguém passando pelo mesmo que a gente está passando, a mesma dificuldade, e feliz. E a gente diz, mas credo, não pode ser. Onde já se viu, está bem e está passando por tudo isso, né? Sim. O momento evolutivo daquela pessoa faz com que ela sinta menos, ela está sofrendo. Talvez ela não esteja sentindo nem menos, ela está sentindo, mas ela está buscando um socorro. Enquanto nós entramos para um quarto escuro e ficamos lá sofrendo, chorando, querendo que alguém nos auxilie. Então a gente não está usando a razão, não está aprendendo. Bom, e agora aqui, depois eu falar esse pouquinho do Evangelho, né? Quando faltar 1 minuto alguém me avisa. Entro no nosso tema, que é Jesus, o educador das almas. Porque Jesus, ele foi um educador, ele é um educador até hoje, né? Então, com o advento dessas doutrinas, espiritismo, espiritualismo, né? A gente pôde entender com mais amplitude e mais profundidade o que realmente significou para o mundo a vinda de Jesus. Porque até hoje a gente vê falar nele, né? Ouve, vê filmes, mas a gente não... São essas doutrinas que nos mostram o quanto ele foi o ser, o mestre mais perfeito que passou aqui na Terra. E que os ensinamentos dele se basearam sempre na pedagogia do exemplo. E foi o que eu tinha dito antes, né? Através do exemplo. A gente faz isso em casa com as crianças, né? A gente quer educar as crianças, a gente precisa dar o exemplo. Jesus fez a mesma coisa, porque nós éramos tão infantis nas nossas encarnações, né? Não é que a gente fosse criança, mas o número de encarnações que a gente tinha eram tão poucas que nós nos comparávamos a esses seres jovens, né? Então, ele nos tratou assim. Ele deu o exemplo para nós ir aprendendo. Tá? Então, não há nenhum único ensinamento dele que tenha ficado sem o testemunho pessoal dele. Então, ele foi simples, ele foi um homem simples e meticuloso no que ensinou verbalmente.
Ele falava contando histórias, era um grande contador de histórias. A Bíblia está repleta de histórias, os evangelhos estão cheios de histórias de Jesus, que ele contava, né? Por quê? Porque nós, na nossa infância das encarnações, era mais fácil, a gente não faz isso com as crianças, não conta uma historinha, uma moral evangélica, e eles entendem muito melhor do que se nós ficarem contando. Não faz isso. Tu tem que amar, tu tem que gostar. Se tu conta uma história relacionada, pronto, eles já entendem. Então, nós precisávamos disso naquela época, né? Então, ele nos ensinou verbalmente, mas também ele foi muito farto nas exemplificações, né? Ele exemplificou muito. Por isso que ele tem que ser o nosso guia. Por isso que a gente tem que seguir ele, né? Porque ele trouxe tudo para nós. E o próprio conceito de religião, ele foi modificado a partir dos próprios ensinamentos de Jesus. Porque com Jesus a gente compreende que a religião não é algo mágico, que deve ser levado lá no interior dos templos. Eu só sou religioso quando eu estou na missa, quando eu estou aqui, né, assistindo uma exposição, quando eu estou lá no culto, quando eu estou na igreja católica, enfim, seja onde a gente estiver professando a nossa fé, né? Não, Jesus queria que isso saísse. Ele compreende que a religião não é algo que é mágico, não. Ela vai melhorar a nossa vida, mas estamos sempre fazendo a nossa parte. Né? E ela não é para ser vivida somente dentro dos templos. Aqui a gente busca força, busca coragem, mas a religião ela tem que ser vivida diariamente, todos os dias, em todas as coisas que a gente faz. Porque não adianta, gente, nós sairmos daqui revigorado, feliz, vamos tomar o passe, vamos fazer a nossa consulta e chegar lá na frente quando a pretinha, aquela cachorrinha pretinha que fica lá na frente, pular em nós, porque cachorro pula, a gente dá um pontapé. Pronto, estragamos tudo. Tudo que a gente veio buscar. Então, a religião ela tem que ser vivida em todos os momentos. Então, conforme os ensinamentos e principalmente os exemplos, passou a ser, para aquele que aprendeu, né, essa lição, um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo, em todos os ambientes e em todos os momentos. Porque agora, aquele que aprendeu, ele já tem cuidado com as palavras, já não é grosseiro com o vizinho, já não é grosseiro com um transeunte, aquele da rua, aquele que mora debaixo da ponte. Né? A gente já não é grosseiro com os animais. Por quê? Porque nós temos que viver em todos os momentos da nossa vida essa questão da... E isso é religião, gente. Como assim tratar bem as pessoas? É disso que Jesus estava falando, de acolher as pessoas. Ah, mas eu não gosto tanto dele, eu não gosto tanto da pessoa. Nós só precisamos demonstrar, através de beijos e abraços, o quanto a gente respeita o ser humano como um ser humano, né? Que é uma criação divina. A gente pode simplesmente conviver em paz. Bom, deixa eu ver, se relacionar com o próximo em todos os momentos, ensinando que Deus está presente em todo o universo. Ele alargou os limites dos templos, conceitando o universo como um templo imenso. Então assim, ó, agora não é só isso aqui, é todo esse entorno, é todo o universo que é um templo. E daí eu busquei várias passagens da Bíblia, por isso que eu pedi para me avisar um minuto antes, que daí eu paro com as passagens da Bíblia, aonde ele vem ensinando a gente. Lá em João, capítulo 14, versículo 1, ele diz assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. O que ele quis dizer com isso? Existem muitos planetas que podem ter vida, né? Existem muitas moradas internas. Cada um de nós é uma morada. Cada um de nós tem um jeito de pensar, um jeito de agir. Jesus, ele não foi um mestre de gestos largos, né, e estranhos, de atitudes místicas, contemplativas. Ele não vivia confinado num ambiente religioso, num local isolado do convívio diário.
longe da vida prática. Muito pelo contrário, né? Ele conviveu com as pessoas. Às vezes a gente pensa que ficar quieto dentro de casa é a melhor coisa do mundo, porque daí eu não me incomodo com ninguém, não vejo nada errado, não penso nada errado, né? Tô quietinho lá, não vou vibrar negativamente, então eu vou ficar dentro de casa bem quietinho. A pandemia já fez isso pra gente, para que a gente ficasse dentro de casa e se acertasse com aqueles nossos queridos do nosso lar. Agora, Jesus, ele conviveu com as pessoas, conviveu. E ele deixou ensinamentos de qualidade superior e eles foram registrados por 2 evangelistas, que foi Mateus e Lucas. Mateus diz lá no capítulo 10, versículo 16: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E Lucas, lá no capítulo 10, versículo 13, ele diz assim: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Jesus, ele não era um profissional religioso. Ele não fez cursos de religião, ele não era um profissional. Ele vivia como um simples carpinteiro. E que causava espanto a alguns diante das coisas que ele dizia. Mas antes de eu falar sobre as coisas que ele dizia, o que ele quis dizer ali com as ovelhas, né, e os lobos? Que não é fácil, né, amigos? Não é fácil. As pessoas, elas não iam entender os apóstolos falando, como não entenderam. Muitos foram assassinados, né? Assim como Jesus também foi, né? Não é fácil. Então, assim, ó, essas ovelhas, elas estavam no meio de lobos. Como hoje a gente vive. Às vezes a gente quer levar uma coisa boa, uma palavra boa, um conforto para alguém, e a gente é mal interpretado. Não dá para desanimar. Não dá para desanimar, deixa para outro dia, porque a evolução de cada ser, ela é muito lenta. Hoje ele não me ouviu, amanhã ele me ouve. Na hora que como é que a gente diz? Quando o calo apertar, né, o sapato apertar no calo, ele corre aqui. Então é mais ou menos assim. Quando ele falou que eles eram cordeiros no meio dos lobos, é isso que ele quis dizer, que não ia ser fácil a caminhada deles, como não é a nossa. Mas que não era para eles desistir, né? Enfim. E daí, continuando, né? Que ele era um homem simples, né? Mas que ele espantava conforme as coisas que ele dizia. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 2 e 3, diz o seguinte: de onde lhe vêm essas coisas? Eles perguntam. E que sabedoria é essa que lhe foi dada? As pessoas achando estranho, né, Jesus? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? As perguntas que faziam na época, né? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão conosco aqui suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Está lá em Marcos. O que isso quer dizer para nós? Por ele ser um homem simples e operava essas maravilhas, as pessoas ficavam escandalizadas. Às vezes eu fico pensando, né? Até eu já falei sobre isso numa outra casa. Se Jesus entrasse aqui agora, assim, do jeito simples dele, empoeirado, porque ele deveria estar caminhando por aí, levando a palavra, o que nós íamos fazer? Será que nós íamos abrir os nossos braços e esperar que ele nos desse um abraço e nos contasse e nos curasse e fizesse as maravilhas que ele fez naquela época? Talvez não, né, irmãos? Por quê? Porque nós julgamos as pessoas pela aparência, pelo jeito como elas vivem. Aí está a importância dos exemplos. Porque os outros também nos julgam pelo que a gente é, né? Então nós precisaríamos de um bom tempo para a gente se acostumar com ele vindo aqui, para a gente poder então aceitar. É isso que ele quer dizer. Como é que um homem tão simples, né, tinha toda essa, de onde é que vinha essa sabedoria? Eles ficavam escandalizados com isso, né? Então Jesus, ele foi um educador de almas, que sempre enfatizou a necessidade do empenho de cada um de nós, da criatura, no sentido de educar-se e progredir conforme ele ensinava em todos os sermões dele.
Toda a mensagem religiosa do Mestre, ela está sempre fundamentada no esforço da criatura em revelar essa herança divina que nós temos, né, que todos nós trazemos, que não tem nada de vantagem, de hierarquia, de glória, de privilégio, não existe nada disso. Porque ele diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 27, ele diz assim: e então dará a cada um segundo as suas obras. O que isso quer dizer? Se eu não merecer, eu posso fazer um trilho da nossa casa até o centro, aqui o centro. Se eu não merecer, se eu não me esforçar por merecer, eu não vou receber. E aí a gente encontra muitas pessoas passando de religião em religião, dizendo assim: eu não me adaptei lá, fui lá e nada me aconteceu. Porque a religião, ela tem que sair de dentro para fora, então não vai acontecer nada, né? Se eu não fizer alguma coisa, se eu não merecer, se eu não me modificar. Eu concluo então dizendo aqui para nós que é através das nossas boas ações e pensamentos que nós seremos vistos como trabalhadores do Cristo. Porque todos nós somos trabalhadores do Cristo. Né? A gente precisa ter boas ações e bons pensamentos para que a gente seja visto assim. O nosso exemplo, ele deve ser vivido. A gente tem que viver aquilo que diz. Para a gente falar de amor, nós temos que aprender a amar. Para a gente falar de fé, nós temos que aprender a ter fé. Temos que aceitar. Para falarmos de perdão, temos que aprender a perdoar. E exemplificar o que indicamos todos os outros fazerem. A gente não vive dizendo: tu tem que te melhorar, tu tem que fazer isso, vai lá no centro que tu vai ver como tu vai te melhorar. A gente dá a receita, mas a gente tem que exemplificar, a gente tem que fazer isso por nós. Nós somos únicos e Deus nos ama. E Jesus é um irmão tão querido. A gente sempre tem que pedir socorro quando precisar. Seria isso para hoje. Muito obrigado pela paciência de ter me ouvido e até uma próxima.